A construção civil é uma das atividades que mais impacta na rotina dos cidadãos. Um exemplo disso são as obras relacionadas ao transporte público, como o metrô de São Paulo, que facilita nosso dia a dia, diminuindo o tempo de deslocamento através da cidade, além de colaborar para um trânsito mais fluido, ao desafogar os corredores de ônibus, ruas e avenidas. Em São Paulo, a malha metroviária tem atualmente cerca de 82 quilômetros de linha em funcionamento. O Consórcio Metropolitano 5 é responsável por parte das obras civis de ampliação da linha 5 Lilás, mais especificamente todas as obras pertencentes ao lote 7. A operação plena do ramal proporcionará à população acesso facilitado a uma região com intensa concentração de serviços médicos, como hospitais, clínicas, locais para a realização de exames, instituições assistenciais como a AACD, a APAI e institutos de atendimento a deficientes visuais. Na outra ponta do ramal, a linha possibilitará o acesso fácil e rápido aos centros empresariais da região do Largo 13 e grandes avenidas, como a Santo Amaro, Vereador José Diniz, Roque Petroni Júnior e Avenida Morumbi, além da Marginal Pinheiros e dos centros comerciais de Moema, Ibirapuera, Vila Clementino e Vila Mariana. Isso diminuirá o tempo de deslocamento no trânsito, melhorando a circulação de passageiros e de veículos, aliviando o tráfego na região. O lote 7, do qual vamos falar neste filme, está em execução desde maio de 2011 e o término das obras está previsto para dezembro de 2017. O empreendimento consiste na construção de 2 estações, Santa Cruz e Klabin, na construção de 3 poços de ventilação e saída de emergência, chamado Joel Jorge de Melo, Botucatu e Dionísio da Costa, na construção de um túnel em via dupla, com aproximadamente 5 quilômetros de extensão, e na construção dos mais de 12 quilômetros de via permanente, além da construção das estruturas internas do poço de ventilação e saída de emergência VSE Bandeirantes. As 2 estações têm uma grande área construída e vários pisos, necessários em parte pela profundidade em que os túneis foram escavados sob estações já existentes. Na escavação do túnel de via dupla foi utilizado o famoso tatuzão, cujo nome técnico é Tunnel Boring Machine, TBM do tipo EPB, sigla em inglês que significa Earth Pressure Balance. Feito na Alemanha, o Shield tem cerca de 10 metros de diâmetro, 75 metros de comprimento e pesa cerca de 1.900 toneladas, incluindo o TBM e o backup. Sua capacidade de escavação é de mais de 15 metros por dia. O equipamento é uma máquina do tipo tuneladora, moderna e com grande capacidade de escavação, que ao mesmo tempo em que escava o solo, permite a instalação dos anéis de concreto que revestem e estruturam o túnel. Assim, o terreno nunca fica sem suporte, mitigando os riscos de que a estrutura das casas e edifícios próximos aos túneis seja abalada. Mas para construir um túnel não basta uma tuneladora. São necessários um canteiro de apoio e os próprios anéis que sustentam o túnel. No pátio localizado na Avenida Guido Calói, situado na margem oposta do Rio Pinheiros, foi instalada a fábrica, além do depósito de anéis que revestiram o túnel de via dupla. A fábrica, que funcionou entre abril de 2013 e novembro de 2015, tinha capacidade de produzir 7 anéis por dia. Produzidos em segmentos de concreto armado, os anéis eram depois transportados por carretas até o canteiro de apoio do Shield, no VSE Bandeirantes. Dentro da obra, os segmentos eram manuseados por pórtico rolante e transportados em 2 locomotivas para depois serem carregados dentro do Shield. A operação de escavação do túnel foi um empreendimento complexo, que requereu a instalação de um canteiro de apoio com várias estações de trabalho diferentes e especializadas, como estações de controle, monitoramento e manutenção de equipamentos, transformação e distribuição de energia elétrica dentro da obra, captação e tratamento da água utilizada no resfriamento do Shield. Dentro da própria máquina havia um sistema de apoio e monitoramento, chamado backup, com 65 metros de comprimento, que se movimentava junto com a tuneladora a cada avanço da máquina. O backup acomodava todas as instalações necessárias ao funcionamento da tuneladora, como unidades de potência elétrica e hidráulica, sistemas de ventilação, instrumentação a laser,
armazenamento de insumos como graxas e espumas, refeitório e ambulatório. A operação de escavação era controlada e monitorada em tempo real através da cabine de controle, e a própria tuneladora também era monitorada constantemente, sendo efetuados serviços de reparação dos equipamentos de corte quando necessário. Para tanto, a câmara de escavação do Shield era parcialmente esvaziada, ao mesmo tempo em que era preenchida com ar comprimido, o que mantinha a estabilidade do maciço. Então, a equipe de mecânicos acessava a câmara de escavação em modo hiperbárico, tendo de passar por processos de pressurização e despressurização. Tendo em vista o volume de material escavado no empreendimento, a sua remoção requereu um sistema logístico para levá-lo até a superfície, de onde era conduzido a aterros sanitários autorizados pelo poder público. A funcionalidade é a sua integração com a linha 1 azul do metrô, além da estação ser próxima do corredor da Avenida Domingos de Moraes, importante porque dá continuidade ao corredor da Avenida Paulista. A estação Santa Cruz é do tipo enterrada, com plataformas laterais e salas de apoio acima do nível da superfície, com estruturas em concreto aparente, e se integra à linha 1 azul do metrô. Um dos desafios neste trecho da obra foi a execução da estação com a operação comercial do metrô, sem a interrupção do tráfego de trens na linha 1. Para a implantação dos acessos Domingos de Moraes e Arquidiocesano, foram fornecidos e instalados 880 estacões. Já o corpo da estação foi escavado pelo método NATM, sigla em inglês para New Austrian Tunneling Method, com um comprimento total de 138 metros de extensão e cerca de 48 mil metros cúbicos escavados. O poço de ventilação e saída de emergência é uma estrutura vertical com a função de permitir que os funcionários ou passageiros possam escapar da via em caso de emergência, além de proporcionar um sistema de ventilação para o túnel. Cada avanço da escavação é realizado pelo método helicoidal, onde os avanços são escavados em segmentos. Ao fim do processo, é executado um revestimento seguido por uma tela de aço e uma estrutura de concreto projetado, para que não ocorra desplacamento do solo. Os poços movimentaram mais de 80 mil metros cúbicos de solo, indo a cerca de 53 metros de profundidade, rebaixando o lençol através de ponteiras filtrantes. Quando todos os segmentos estão terminados, é realizado um segundo revestimento de concreto, além de espessas lajes no nível mais baixo e no nível mais alto da escavação. Ao término das obras, os poços de ventilação e saída de emergência terão em sua superfície, ao nível da rua, uma área arborizada e iluminada. A estação Chácara Klabin faz integração com a linha 2 verde do metrô e suas obras foram executadas com operação comercial sem a interrupção do tráfego de trens na linha 2. Sua funcionalidade é primordialmente definida pela integração com esta linha, assim como com o corredor da Rua Vergueiro, que liga os bairros do Ipiranga e Sacomã ao Espigão da Paulista. A estação é do tipo enterrada, com plataformas laterais e salas de apoio acima do nível da superfície com estruturas em concreto aparente. O poço de acesso tem paredes de diafragma plástica, escavada com a espessura de 1 metro e profundidade de 38 metros. No túnel no sentido Santa Cruz foram escavados cerca de 41 metros, com 10 mil metros cúbicos de solo removido, e do outro lado, no sentido Dionísio da Costa, o comprimento foi de cerca de 21 metros, com cerca de 6 mil metros cúbicos sendo movimentados. Também houve escavação por baixo da estação já existente, em um comprimento de cerca de 37 metros, removendo cerca de 33 mil metros cúbicos. Para a construção dos mais de 12 quilômetros da superestrutura de via permanente entre o VSE Bandeirantes e o VSE Dionísio da Costa, o consórcio Metropolitano 5 desenvolveu um sistema de massa-mola, pioneiro aqui no Brasil, para ser aplicado na região do Hospital São Paulo, a pedido do próprio hospital. Isto garantiu a estabilidade da via e do material rodante.
O principal benefício do sistema massa-mola é fazer com que as vibrações e ruídos sejam atenuados em virtude de sua propagação das estruturas e, consequentemente, nas edificações vizinhas. As obras e serviços deste empreendimento foram executados em área urbana densamente edificada e povoada, dotada de sistema viário urbano e redes de utilidade pública. Apesar dos grandes riscos de obras metroviárias subterrâneas em regiões adensadas, nenhum acidente ocorreu. Após concluída, a linha 5 Lilás contará com 17 estações ao longo de 20 quilômetros, transportando cerca de 800 mil pessoas diariamente, integrando a cidade e facilitando a vida de seus moradores. Os benefícios ambientais desse empreendimento para a população da cidade de São Paulo são inúmeros. 104 mil toneladas de poluentes deixarão de ser lançados na atmosfera da cidade, entre eles 98 mil toneladas de CO2. Serão economizados 53 milhões de litros de combustíveis fósseis ao ano. 70 milhões de horas em deslocamentos por carro serão evitadas por ano. Há também a previsão de redução de 1.600 acidentes de trânsito por ano. VSE